E aí galera, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com, um site onde você encontra podcasts, ou seja, programas em áudio de Bíblia, teologia, espiritualidade, e a Edições Vida Nova também tem um programa com a gente onde mensalmente algum título lançado pela editora é explorado nesse programa. Inclusive, agora em fevereiro, nós estaremos falando sobre William Lane Craig e o seu último livro lançado por Edições Vida Nova. Então, dia 28 de fevereiro, cola lá em bibotalk.com e ouça o podcast BTcast Vida Nova, tá bom? Espero vocês lá. Mas hoje eu tô aqui, gente, para falar de uma obra que eu, sinceramente, eu julgo ela importantíssimo para a igreja brasileira. Eu penso que tradicionais, pentecostais, carismáticos precisam ler Craig Keener e o seu livro, o seu lançamento, O Espírito na Igreja, tá? Olha aqui, foca bem, O Espírito na Igreja. O que a Bíblia ensina sobre os dons. Gente, essa obra do Craig Keener aqui, há tempos, alguns pentecostais já vêm pedindo para que fosse lançada no Brasil. E como Edições Vida Nova está sempre de olho naquilo que tem de melhor lá fora, trouxe Craig Keener para o Brasil. Na verdade, ela já tinha trazido, o comentário histórico-cultural da Bíblia do Novo Testamento, que é de autoria do Keener, é um baita material. Então o Keener para mim era esse cara acadêmico, enciclopédico. Aí de repente eu começo a ler esse livro, O Espírito na Igreja, e aí agora eu entendo porque alguns pentecostais pediam a presença desse livro aqui em solo brasileiro. Gente, Craig Keener, além de ser um acadêmico, ele é um carismático, é alguém que tem uma experiência com Deus. Ele não fala do Espírito Santo somente de maneira sistemática, histórica, não, ele fala como se ele estivesse falando de um amigo, de alguém que ele conhece. E isso eu acho fundamental, na obra do Keener. Por quê? Porque nós vivemos tempos de muitas polaridades. Nós temos aquelas pessoas que dizem ouvir Deus a todo momento. Ah, porque Deus me falou isso. Ah, Deus me falou aquilo outro. Ah, porque eu fui para lá porque Deus mandou. Ah, eu comprei esse carro porque Deus mandou. E aí nós temos esses exageros. Contrapartida, a gente tem aquelas pessoas que não. Eu só ouço Deus quando eu leio as Escrituras. O que não deixa de ser uma extremidade. Obviamente, se eu tivesse que escolher um lado, eu escolheria esse lado, das pessoas que só ouvem Deus nas Escrituras. Mas uma coisa que o Keener traz, e é importante a gente ter em mente, é que Deus é uma pessoa, a Trindade são três pessoas que se relacionam com a igreja. O Espírito Santo, que é esse outro consolador enviado para estar com a igreja, para dinamizar a igreja, é uma pessoa, não é apenas uma doutrina. E o Keener traz isso nos 2 primeiros capítulos que falam sobre como ouvir, como reconhecer a voz de Deus. Eu sei que para os tradicionais isso pode parecer, como assim ouvir a voz de Deus? É só quando eu abro a Bíblia, Deus fala? Sim, óbvio, que bom, e esse é o primeiro caminho. Mas Deus é uma pessoa e pode sim falar com a gente, direcionar a nossa vida em alguns momentos, testemunhar com o nosso coração que somos filhos de Deus. E o Keener fala sobre isso com muita sabedoria, com muito equilíbrio. E quero ler um trecho aqui para vocês. O Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, não é apenas uma doutrina, um conceito ou uma experiência a ser acrescentada a outras doutrinas e experiências da vida cristã. Ele é o Deus que invade nossa vida com sua presença transformadora. Inclusive, o Keener relata várias experiências que ele teve com Deus, de direcionamentos que ele recebeu do próprio Deus. E aí o que eu acho legal? Eu acho legal que ele faz salvaguardas quanto a ouvir a voz de Deus. Ok, galera, vamos então ir procurar colocar algumas bases para a gente entender como é que Deus se relaciona com a gente, como Deus fala com a gente. Não é assim, tipo, ouvir Deus. Não, ele coloca alguns critérios aqui e eu acho que são bem saudáveis para nós entendermos e procurarmos aplicar isso. A primeira salvaguarda é o seguinte: o Espírito, ele vem para dar testemunho de Jesus, ele não vem para dar testemunho de si mesmo, ele vem para apontar para Cristo, para a obra de Cristo. Então essa é a obra do Espírito, apontar para Jesus. Ele nos traz à memória o que Jesus já disse e esclarece esses pronunciamentos. Ele cita inclusive aqui
o Evangelho de João, se não me falha a memória. Então o que acontece? O Espírito vem para apontar para Jesus, para fazer nós entendermos as declarações de Jesus. Ele fala, e ele deixa bem claro ao longo das primeiras 40 páginas, gente, Deus fala conosco de maneira segura por meio das Escrituras. Por isso nós precisamos aprender a entender, a interpretar, a aplicar os textos nos seus contextos, porque olha só, fica, porém, uma advertência. Aqueles que usam as Escrituras fora de contexto, um problema comum na igreja hoje em dia, correm o risco de interpretar incorretamente a voz de Deus. Então a gente precisa ter muito claro isso, que a gente precisa aprender teologia, a gente precisa aprender a interpretar a Bíblia Sagrada. Por quê? Para nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. E aí ele coloca a segunda salvaguarda. O Espírito não vem meramente para nos mostrar detalhes, como onde encontrar algo, com quem que eu vou casar, que profissão eu tenho que fazer. Ah, mas Bibo, Deus não se preocupa com os detalhes da nossa vida? Sim, Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida. Entretanto, o Kinner vai ressaltar que nós temos sabedoria, a sabedoria que vem da palavra para a gente decidir essas coisas, e o Espírito nos orienta e nos clarifica os caminhos que dizem respeito à obra de Deus na terra, o que Deus espera de nós nessas obras. Então, inclusive, ele faz aqui, dá vários testemunhos de como ele foi guiado por Deus para se mudar, inclusive, para fazer a obra em outra cidade. Deus propiciou encontros que isso guiaram o ministério dele, e eu acho isso muito legal, porque eu também creio nisso, que Deus pode direcionar algumas coisas na nossa vida. E ele coloca, então, ele deixa isso bem claro. A primeira salvaguarda, a gente precisa entender de Bíblia e teologia, porque quanto mais eu entendo de Bíblia, porque é na Bíblia que eu vou conhecer o caráter de Deus. Então, quanto mais eu conhecer o caráter de Deus demonstrado nas Escrituras, melhor eu vou conseguir identificar essas vozes que vêm no meu coração e que às vezes, a gente, será que isso aqui é de Deus ou não é? Quanto mais eu conhecer o Deus exposto nas Escrituras, melhor eu vou saber discernir se é a voz do meu pastor. A segunda salvaguarda, então, é eu entender que o Espírito me direciona para questões de evangelismo, para questões da obra de Deus aqui na terra, da obra que Deus quer realizar comigo. E a terceira salvaguarda é que o Espírito nos ajuda a estar em comunhão, uma comunidade dinamizada por pessoas que são tementes a Deus, que obedecem às Escrituras, que buscam Deus em oração, que se relacionam com Deus, não meramente academicamente, como se Deus fosse apenas um arrazoado de doutrinas e dogmas, porque infelizmente a gente faz isso muitas vezes. Com medo de errar, nós colocamos Deus e amarramos Deus aos nossos dogmas, e Deus tem que ficar preso nesses dogmas, porque no século XVI foi assim que fizeram. E não, Deus é dinâmico, Deus fala com a gente, nunca e nada contrário ao que ele já revelou nas Escrituras. E ele fala que os profetas tinham as escolas de profetas no Antigo Testamento, no Novo Testamento nós tínhamos as profecias que eram julgadas. Então nós precisamos ter uma comunidade, de pessoas que são dinamizadas pelo Espírito. Precisamos andar com pessoas que são voz de Deus, que são boca de Deus para nós. Pessoas que, que naquele momento que estamos procurando uma orientação, são pessoas usadas por Deus para nos dar um caminho. Então nós temos que acreditar, é como se o Kinner gritasse, gente, nós precisamos buscar a Deus se queremos, se a gente quer esse avivamento, se a gente busca esse avivamento, precisamos entender de Bíblia e precisamos também dobrar os nossos joelhos, buscar Deus em oração. Então, gente, recomendo muito para os pentecostais que leiam Craig Kinner, O Espírito na Igreja, tá? Leiam esse livro. Aqueles que estão indecisos, eu não sei se eu sou continuista, se eu sou cessacionista, leia Craig Kinner, que eu tenho certeza que você vai sair desse campo de indecisão. E se você é um cessacionista, tá convidado aqui também, tem bons desafios para você responder aqui em algumas provocações do Craig Kinner. Ele vai falar sobre os frutos do Espírito, ele vai falar sobre os dons, vai ter um capítulo inteiro só abordando a questão do dom de línguas, é muito interessante esse capítulo. Então fica aí a minha recomendação, tá? O Espírito na Igreja, o que a Bíblia ensina sobre os dons, de Craig Kinner, um lançamento de Edições Vida Nova. O link para você comprar o livro está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E você tá vendo aqui também do lado o canal no YouTube da Vida Nova. Você pode acessar o canal da Vida Nova no YouTube, tem conteúdo lá também. E não esqueça de ouvir os podcasts da Vida Nova, o link está aqui também desse lado, tá bom, gente? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
quiser e assim permitir. Valeu!